Boa noite, que a graça e paz esteja fortemente com todos nós. Eu, Cleonilda Rosângela Peruso, tenho o privilégio de estar compartilhando mais 3 capítulos da leitura bíblica de Números, os capítulos 34, 35 e 36. Que todos possam estar se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando, para que a palavra de Deus venha chegar para todos. E fala a palavra da Bíblia Sagrada. Os confins da terra. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança. A terra de Canaã, segundo os seus limites. A região do sul vos será desde o deserto de Zim até os limites de Edom. E o limite do sul vos será desde a extremidade do mar Salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e Cádiz Barneia, e sairá a Azar, Adar e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até ao ribeiro do Egito. E as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande. Esse vos será a fronteira ocidente. Este vos será o limite do norte. Desde o mar grande marcareis ao monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate. E as saídas deste limite serão de até Zedade, dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar Enã. Este vos será o limite do norte. E por limite do lado oriental, marcarei a Azar Enã, até Zefá. O limite descerá dele Zefá, até Rúbila, para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado oriental. Descerá ainda ao lado do Jordão e as suas saídas serão no mar Salgado. Esta vos será a terra segundo os limites de seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais. Já receberam também a meia tribo de Manassés, já recebeu a sua herança. Essas 2 tribos e meias receberam a sua herança desde o lado de Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Os homens que devem repartir a terra, disse mais o Senhor a Moisés: são estes os homens que vocês repartirão a terra por herança: Eleazar e o sacerdote a Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, da tribo dos filhos de Simeão; Samuel, filho de Abiúde, da tribo de Benjamim; Alidade, filho do Quislom, da tribo dos filhos de Dan; o príncipe Buque, filho de Jogili, dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés; o príncipe de Aniel, filho de Efote, da tribo dos filhos de Efraim; o príncipe Quemuel, filho de Sifta, da tribo dos filhos de Zebulon; o príncipe Elisafa, filho de Parnaqué, da tribo dos filhos de Isacar; o príncipe de Paltiel, filho de Azar, da tribo dos filhos de Aser; o príncipe Aiude, filho de Selomi, da tribo dos filhos de Naphtali; o príncipe de Pedael, filho de Amiúde,
A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã, a cidade dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés: nas campinas de Moabe, junto a Jordão, na altura de Jericó, dá ordem aos filhos de Israel que, da herança de sua possessão, deem cidades aos levitas em que habitem. E também em trono delas clarei aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles essa cidade para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Os arredores das cidades que darei aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 covados em redor. Fora da cidade, do lado oriental, medireis 2000 covados do lado sul, 2000 covados do lado ocidental, 2000 covados e do lado norte, 2000 covados, ficando a cidade no meio. Estes lhe serão os arredores da cidade. Da cidade, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais darei para que nelas se acolha o homicida. Além dessa, lhes darei 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que derdes de herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas, se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe tocar. 6 cidades de refúgio. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes ao Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outra cidade que vos sirvam de refúgio, para que nela se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para o julgamento. As cidades que destes serão 6 cidades de refúgio para vós outros, 3 dessas cidades darei deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nela se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Execução do homicida. Todavia, se alguém ferir outrem com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou, se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar a morte e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou, se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão que possa causar a morte e este morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar o outrem com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Porém, se empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar alguns instrumentos sem mau intento, ou não o vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue segundo estas leis. Ele livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido ali. Ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Porém, se alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue.
pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste homicida, voltará à terra da sua possessão. Essas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitarei resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, antes será ele morto. Também não aceitarei resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra, antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra, por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou não contaminareis, pois a terra na qual vos habitais, no meio do qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Casamento de herdeiras. Chegaram as cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor ordenou meu Senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel, e ao meu Senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofiade cedesse às suas filhas. Porém, cansando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim se tiraria a nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança dela se acrescentaria à herança da tribo, daqueles a que vierem pertencer. Assim a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zeloviade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contando que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filho que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Macla, Tirsa, Ogla, Milca e Noá, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filhos de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São esses os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto a Jordão, na altura de Jericó. Amém. Que a graça e paz esteja fortemente com todos nós. Eu começarei a ler amanhã Deuteronômio, que terminei em Números hoje, que é dia 11. Que a graça e paz esteja com todos nós. Uma boa noite.